Todos acharam? Diz o seguinte a palavra do Senhor. Fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da casa de Deus? Que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Do mesmo modo, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não gananciosos, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também estes devem ser primeiramente experimentados, e caso se mostrem irrepreensíveis, que exerçam o diaconato. Do mesmo modo quanto a mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher, e governe bem os seus filhos e a sua própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmos uma posição de honra e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. Amém. Podem se assentar. Meus irmãos, nós estamos nos aproximando da organização da nossa igreja. Tivemos uma reunião essa semana com o reverendo Robson Marques, pastor da igreja de Turiaçu, igreja mãe, e os documentos serão enviados ao presbitério com o pedido de organização da igreja, e a data prevista é fevereiro do ano que vem. Então, assim, parece que não, mas está muito perto. E passa muito rápido o tempo. Não é? Então, por conta disso, nesse mês de novembro, nós vamos tratar sobre esse tema. Presbíteros, diáconos, sistema de governo presbiteriano. Domingo passado, Marcelo falou sobre igreja. Não é? E esse, então, é o motivo da escolha do texto de hoje. Nós não vamos hoje focar especificamente no exercício do diácono. Nós estamos falando sobre qualidades, características de oficiais da igreja. Então, é disso que Paulo está tratando aqui. Aqui nesse texto em si, nem diz exatamente o que um presbítero tem que fazer, apenas suas características. E por que eu estou dizendo isso? Porque, embora o foco hoje será presbiterato, as qualificações para o presbítero, elas se aplicam ao diácono também. Se vocês prestarem atenção no texto lido, a única diferença entre as qualificações do presbítero em relação ao diácono, a única diferença é o item apto para ensinar. Todas as outras qualificações, o apóstolo Paulo, ele parece repeti-las de uma outra maneira. Então, por exemplo,
o presbítero, irrepreensível, sóbrio, modesto, hospitaleiro, não violento, inimigo de contendas, não avarento. Aí você vai para o diácono, respeitável, de uma só palavra, não inclinado a muito vinho, não cobiçoso de torpe ganância. Você tem o governo familiar, ó, presbítero, deve governar bem a própria casa, criando filhos sob disciplina e com todo respeito. Diáconos, deve governar bem os seus filhos e a própria casa. Maturidade da fé, presbítero, não pode ser neófito, recém-convertido, para não ter soberba. Presbítero, deve ser primeiro provado e, se for irrepreensível, exercer o diaconato. Reflexão quanto à doutrina, presbítero, apegado à palavra, fiel. Presbítero, o diácono deve guardar o mistério da fé com consciência limpa. Então você tem as mesmíssimas características postas de uma maneira diferente, mas em relação ao diácono, o que não é exigido pela palavra é a aptidão para ensinar. E por que eu estou dizendo isso? Para que fique claro nessa noite, já de início, que num primeiro momento, sim, estou anunciando o texto bíblico por vários motivos, né? Para instruir a igreja a quem vocês, ou em quem vocês devem, ou como devem, escolher os candidatos a presbíteros e diáconos em fevereiro. E inclusive o próprio pastor, que é um presbítero. Então, em fevereiro, vocês podem não votar em mim. Se quiser, escolham o Augusto Nicodemos. Se ele topar, sem problema nenhum. É uma opção. Só tem que trazer ele, se não me engano, acho que é da Flórida que ele está, não sei. Orlando. Tem o Hernandes está por aí. Então, a igreja vai, em fevereiro, eleger os seus oficiais. E precisamos instruir a igreja quanto a isso. Então, é uma instrução para a igreja. Ao mesmo tempo, então, a igreja ela precisa aprender a aprovar esses homens, esses candidatos. O apóstolo Paulo aqui, ele está dando um checklist, que você de verdade, você pode pegar como checklist e começar a ticar, a marcar. Mas ao mesmo tempo, então, falo com possíveis candidatos a presbíteros e diáconos também. Por isso eu disse, as características que vamos trabalhar são as mesmas, exceto para o diácono a necessidade, não que ele não possa, mas a necessidade de aptidão para ensino. Então, ao tratarmos das características nesta noite do presbítero, também são totalmente aplicáveis a diáconos, exceto, novamente, me perdoe repetir, a aptidão ao ensino. O objetivo vai ser inspirar, o objetivo vai ser instruir, e o objetivo é fazer com que alguns de vocês desistam, para a glória de Deus, porque nem todos foram chamados para serem liderança espiritual de uma igreja local. Por isso. Então, meu papel é fazer com que alguns desistam. Lembro do reverendo Augusto Nicodemos dizendo, quando ele era professor no seminário presbiteriano, que ele entendia que o papel dele era preservar a igreja do Senhor Jesus de homens que entravam no seminário e não deveriam estar lá, reprovando esses caras. É o nosso papel, né? Então, a organização da igreja está se aproximando. O Senhor Jesus governa a igreja. E Ele governa, de acordo com Calvino, pelo púlpito. Mas também governa pelos líderes, pastores, que Ele mesmo envia, dá para a igreja. E, meus irmãos, por exemplo, Atos 20, 28 vai dizer que o Espírito Santo constitui
os presbíteros para pastorear o rebanho de Cristo. Então, homens dados por Deus. Por que não mulheres? Algum problema com mulheres? Não. É porque, de forma muito simples, a palavra de Deus preserva as irmãs, colocando de forma sobre os ombros dos homens ofício pesado. Uma frase de Martinho Lutero, atribuem a Lutero, né? Tem muita cara dele. Lutero era um pouco exagerado às vezes. Mas uma frase de Lutero é que o ministério pastoral é o ofício de tamanho peso que Deus deveria ter imposto a Satanás como punição. Concordo em parte. O peso que é. Mas é óbvio que também há muita alegria, muita satisfação. O desejo pelo ofício do pastoreio. E aí você diz, mas pastor, você está falando de pastor ou de presbítero? Este é o ponto. Biblicamente, um presbítero não é um gestor. Um presbítero é um pastor. Não há diferença. Você vai ter diferença em algumas funções apenas, dentro da igreja presbiteriana. Mas um presbítero, ele é um pastor. Irmãos, nós vivemos uma era que ela é obcecada por liderança. Todos querem liderar. Todos querem dar sua opinião no antigo Twitter, no atual Instagram e por aí vai. Todos realmente acreditam que as pessoas se importam com o que vocês pensam. Que vale a pena entrar em determinadas discussões, porque o que você tem a colocar é algo de suprema importância. É o espírito da época que vivemos, né? Então temos cursos, podcasts, livros que apresentam técnicas que prometem desvendar os segredos do sucesso e da influência. Já viu aquele best-seller? Como influenciar pessoas e fazer amigos. Best-seller esse livro. Mas, meus irmãos, quando nós olhamos a palavra liderança surgindo nas Escrituras, o foco não está no carisma, o foco não está na performance, o foco não está no marketing. E esses caras todos, aqui eu não vou aliviar ninguém, todos esses conhecidos, televisivos, instagramáveis, sabe? Com aqueles penteados, coisa de novela mexicana, aquelas roupas espalhafatosas, aquele negócio, marketing, golpe de marketing, performance. Mas nas Escrituras, o eixo para liderança tem relação com caráter. Caráter. A igreja de Cristo, meus irmãos, não é mantida por celebridades, não é mantida por habilidades, mas por homens piedosos e por vidas coerentes. E o nosso propósito aqui essa noite, então, não é apontar dedo, mas é pedir graça. Graça. Porque de maneira plena, perfeita, nenhum de nós passamos nesse crivo. Só Jesus. De maneira plena e perfeita. Mas, ao mesmo tempo, um caráter transformado pelo Evangelho e que entendeu claramente o chamado de Deus para o oficialato, há de ser um caráter de uma pessoa que não banaliza pecado. Por exemplo, aquilo que a gente fala de vez em quando, você não vai pecar em paz. O que a gente quer dizer com isso? O líder, ou os líderes, aqueles que o Senhor Jesus chama para conduzir o seu rebanho, são homens que, apesar de serem ainda pecadores, não normalizaram o pecado, continuam chorando por causa do pecado,
continuam incomodados por causa do pecado, continuam lutando por causa do pecado, e pela sua própria luta e pelo zelo que eles têm com o Senhor, também não deixarão os outros normalizarem o pecado. Nosso propósito, então, é pedir graça para inspirar a esse padrão. Graça para formar novos líderes. E, meus irmãos, o Senhor tem mandado para nós, para esta igreja, uma qualidade de ovelha, sabe? Vou usar aqui, para usar a metáfora de ovelha. Ovelha de raça. O que eu estou querendo dizer? Que pela graça de Deus, vocês hoje, membros e candidatos a novos membros, apresentam qualidades, seriedade com a palavra, amor por Jesus, onde eu vejo, para muitos de vocês, no futuro, presbíteros e diáconos. Mas eu estou sendo bem honesto com vocês, principalmente vocês que estão chegando agora. Embora no dia da organização da igreja todos venham a ser possíveis candidatos legalmente dentro da Constituição presbiteriana, mas sendo bem honesto com você, que chegou agora, que chegou esse ano, eu vejo vocês futuros oficiais nessa igreja, mas não agora. Vocês precisam de uma caminhada, vocês precisam de instrução, vocês precisam entender o DNA dessa igreja, o que estamos construindo e para onde vamos. Mas numa segunda chamada, talvez numa terceira chamada, o Senhor tem enviado para esta igreja uma qualidade de ovelhas, homens e mulheres, com capacidade de liderança. Conversava com alguns irmãos na mesa administrativa, daqui a 2 anos, no ritmo que estamos, posso estar enganado, óbvio, mas no ritmo que estamos, daqui a 2 anos, seremos de 250 a 300 pessoas nessa igreja. E vamos precisar de homens e mulheres treinados na palavra para ajudar na condução e de oficiais enviados pelo Senhor para o auxílio no pastoreio e no cuidado da igreja. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento e para o Novo Testamento, a igreja, ela sempre foi conduzida por um concílio. As decisões mais importantes, Antigo e Novo Testamento, Israel e igreja no Novo Testamento, nunca foi tomada numa votação, numa assembleia congregacional. Nunca. A assembleia da congregação votava nos seus líderes. Mas os dilemas, as questões a serem resolvidas, sempre foram resolvidas pelos chamados no Antigo Testamento os anciãos. No Novo Testamento, presbíteros, que também significa anciãos. Anciãos no sentido de sábios de Israel, sábios da casa do Senhor. Apenas a título de exemplo, em Atos, se eu não me engano, capítulo 15, eu posso estar errado, 15 ou 20, mas eu acho que é 15. Que você tem um conflito acontecendo. A dúvida era, os gentios que se convertem, tem que circuncidar ou não? E os apóstolos, homens que tinham os dons miraculosos apostólicos exclusivos deles, que tinham a inspiração de Deus para o registro da palavra, eles não decidem a questão sozinhos. Lá em Atos vai dizer que se reuniram os apóstolos e os presbíteros para discutir o caso. A igreja do Senhor nunca foi governada por um homem só. A igreja do Senhor nunca foi governada pela congregação. A igreja do Senhor sempre foi governada por um concílio de sábios maduros. Saiu um pouquinho do tema do nosso texto. Isso tem a ver mais com sistema presbiteriano, que em outro momento eu trago um sermão sobre isso.
mas apenas para entender aonde se encaixa, então, esses presbíteros e a seriedade que é votar nesses homens. Então, a ideia central que eu trago aqui para vocês é que a escolha de líderes, e aqui, presbíteros, embora no sermão, todas as características são aplicáveis a diáconos, e também, se a gente entender o princípio dessas características, elas são aplicáveis a todos os crentes. Todos os crentes precisam ter essas características também. Então, embora eu, no sermão, vou fazer poucas referências às irmãs, porque o texto está falando de homens presbíteros, mas não tenham dúvida que as características aqui presentes também são aplicáveis à vida das irmãs, tá bom? Então, essa é a ideia central. A escolha de líderes é um dos atos mais sérios e espirituais da igreja. Muitos aqui são presbiterianos antigos, outros estão aprendendo a ser presbiterianos, muitos vieram de outras tradições. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de votar, eleger o pastor de onde vocês vieram, ou a liderança de onde vocês vieram, mas não sei se vocês pararam para pensar nesta frase, nesta realidade. A escolha dessas pessoas se trata de um dos atos mais sérios e espirituais da igreja. Escolher aqueles pelos quais o Senhor irá governar a sua vida é um dos atos espirituais mais sérios e não podemos negligenciar. Escolher homens errados para serem presbíteros ou diáconos é adoecer e matar uma igreja. Eu não estou me contendo aqui sobre outro sermão que eu vou trazer em relação ao sistema presbiteriano. Mas isso é muito sério, porque o sistema de governo presbiteriano, guarde isso, e se você ainda não é membro, dá tempo de ir embora. O que eu vou falar? O sistema de governo presbiteriano não é um sistema democrático. Não é. Porque quando você elege, entendendo a direção do Espírito no seu voto, o seu representante, aquele que está condizente com o seu voto, na verdade, uma vez empossado, ele não é a sua voz no conselho. Aquele presbítero não está representando você. Ele é a voz de Deus. Ele está representando a vontade de Deus, e a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, como já vimos aqui, não é? Para Deus, não para a gente. Porque a nós estamos sendo moídos e trabalhados pelo Senhor para a santidade. Isso vai doer. Isso não é perfeito e agradável para nós, num certo sentido. Então, escolher essa liderança trata-se de um ato espiritual, pois o padrão estabelecido por Deus, que nós vamos ver nesse texto, não visa a habilidade humana. Deus não quer nem saber se você é um bom gestor. O cara é um excelente empresário, vai ser um ótimo presbítero. Não. O padrão estabelecido por Deus não visa habilidades humanas, mas sim um caráter divino. Um caráter que vai proteger a igreja. Precisam ser homens de coragem. Homens que não tenham medo de dar a paulada no lobo. Faço referência ao apóstolo Paulo, se despedindo da igreja de Éfeso, lá em Atos, dizendo: depois da minha partida virão lobos. E Paulo descreve no texto um cenário de carnificina, um açougue, do que os lobos vão fazer no meio do rebanho. Esses que Deus envia e a igreja reconhece espiritualmente, precisam ser homens capazes de proteger. Não podem ter medo de matar o lobo. Só que pior do que matar o lobo é quando o apóstolo Paulo vai dizer lá em Atos de um segundo inimigo que vai nascer.
O primeiro vem de fora, é o lobo. O segundo é ele dizendo que dentre vocês mesmos, e eu vejo o apóstolo Paulo dizendo isso para a igreja e fazendo esse gesto assim, ó, entre vocês. Entre vocês. Não é, a gente não está falando da apacentar, não. É aqui. É Paulo falando assim, aqui. Entre vocês mesmos se levantarão homens que terão como objetivo fazer discípulos para si próprios. O que ele está dizendo? Que é teu irmão que está do teu lado. Paulo está dizendo que dentro da igreja, qualquer um de nós tem a potencialidade de ser esse sujeito. Um indivíduo que desistiu de fazer discípulos para Jesus e está buscando likes para si. É o cara que vai fazer teologia, vídeo, podcast, o que seja, com o objetivo de ser famoso. O cara está apresentando coisa boa, coisa certa, boa teologia, nas mídias que seja. Mas o objetivo dele é ter mais discípulos que Jesus. É desse que Paulo está falando. E a questão é, o presbítero é aquele que ele vai ter que ter a coragem de chamar este irmão, que está levantando discípulos para si próprio. E nós já tivemos casos assim nesta plantação. Gente que queria discípulo para si próprio. E chamar esse sujeito sem medo. E corrigi-lo. E se for crente, há de aceitar a correção se arrependendo. E se não for... Eu ia falar um negócio aqui que ia ficar muito feio. Dá para editar depois, né? O diabo que o carregue. Não é crente. Então, habilidades de proteção, de nutrição, vai nutrir a igreja com a palavra, e que governe o rebanho comprado pelo sangue de Jesus. Então essa é a ideia central desse texto. Bom, a carta foi escrita então pelo apóstolo Paulo ao seu discípulo próximo, Timóteo, um jovem, solteiro, assim como o apóstolo Paulo, solteiro. Digo isso por uma das características aqui que sofistas tentam criar tumulto. Eu vou chegar lá, quando diz que deve ser marido de uma só mulher. Não é uma condição exclusiva de que só casados possam exercer o ministério. Nós temos o apóstolo Paulo, nós temos Timóteo e possivelmente muitos outros apóstolos. A Bíblia só fala de Pedro como alguém casado. Possivelmente muitos outros apóstolos solteiros, possivelmente. Então, o apóstolo Paulo vai escrever a Timóteo, deixando Timóteo lá em Éfeso, com dois objetivos. Primeiro, enfrentar falsos mestres. Segundo, organizar a vida da igreja. Essa era a missão de Timóteo, do jovem Timóteo. Enfrentar com vigor os falsos mestres e organizar a vida da igreja, e recebendo inclusive recomendação do apóstolo Paulo: não se intimide. Não permita que te diminuam pela sua juventude. A carta ela vai alternar entre orientações doutrinárias e práticas, com um objetivo. Esse objetivo nós vemos no verso 15 do capítulo 3, Paulo dizendo: se eu demorar, você saberá como proceder, olha o que Paulo diz, na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Falei isso pela manhã, meus irmãos, só esse verso seria um sermão de 1h30. Só esse verso. O que é a igreja? Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Você vai enfrentar falsos mestres e vai organizar os líderes aí, porque
Daí, disto se trata, casa de Deus, igreja do Deus vivo. O que é a igreja do Deus vivo aqui? É coluna, sustenta, é fundamento da verdade. Então perceba esse ponto, a igreja é a casa de Deus. Irmãos, nós juntos, veja, a gente tem que ter cuidado aqui com o horário para eu não fazer muito devaneio. Não existe esse negócio de que eu sou a igreja. Se não há um plural nessa frase, tu está errado. O Senhor Jesus não está salvando você. Ele está salvando o povo dele. Se você faz parte do povo dele, você está sendo salvo junto. Então a igreja é a casa de Deus. Por isso, meus irmãos, se a igreja é a casa de Deus, a liderança da igreja precisa refletir o caráter do dono da casa. Então veja a seriedade do que será em fevereiro de 2026. O exercício espiritual da votação que, inclusive, nomes que serão indicados. Como eu falei, a igreja presbiteriana não é uma democracia. Nomes que serão indicados, porque foram trabalhados, peneirados, provados. No Novo Testamento, irmãos, nós temos esses três termos, então. O bispo, o presbítero e o pastor. Episcopos, que é o bispo, ou, numa tradução até mais prática, o supervisor. O presbítero, presbíteros, ancião. E o poimen, o pastor. São termos intercambiáveis. São sinônimos. Ele se sobrepõe na função de liderança e cuidado do rebanho. Então, quando o apóstolo Paulo diz, se você almeja o episcopado, na pena do apóstolo, ele está dizendo a mesma coisa. Você almeja o pastorado, você almeja o presbiterato. Você almeja isso. Nós vemos esses termos, você pode anotar aí, a gente não vai ler para ganhar tempo, mas nós vemos esses termos sendo usados, se sobrepondo como sinônimos em Atos 20, capítulo 17, Atos capítulo 20, verso 17, verso 28, em Tito, capítulo 1, versos 5 a 7, e 1 Pedro, capítulo 5, do verso 1 ao 4. Você vai perceber nesses textos que os três termos são usados para a mesma coisa: liderar e cuidar do rebanho. Então aqui, do 1 ao 7, o apóstolo Paulo descreve as qualificações do supervisor, ou do bispo, do presbítero, do pastor. Entenderam? São a mesma coisa. E do 8 ao 13, as características do diácono. Mas aqui hoje o foco vai estar nesse presbiterato. Aqueles que governam e apacentam rebanho, trabalhando duro, excelente obra, é trabalho. Trabalhando duro, sobretudo no ensino e na supervisão espiritual do rebanho. Irmãos, o presbítero, ele faz a supervisão espiritual do rebanho. Ele visita não é só do pastor, docente, não. Isso é coisa dos presbíteros também e dos diáconos também. Mas, o presbítero, então, ele faz a supervisão espiritual do rebanho. Meus irmãos, esse tipo de escolha que a igreja precisa fazer, ela possui, então, uma seriedade, uma gravidade. Por quê? Para que a gente possa compreender a profundidade das qualificações que o apóstolo Paulo apresenta, a gente tem que entender a gravidade da escolha, o peso dessa escolha. Não se trata de uma votação comum, mas de um ato com consequências. Por quê? Porque a liderança tem o poder de construir ou de destruir.
Se você escolher para votar em homens iníquos, em homens que não apresentam estas características e não se apresentam lutando por estas características, sabe o que isso revela? Isso revela o seu coração. Porque se você passa a mão, sabe, passa pano para homens iníquos que, pelo seu carisma, pelo seu status, pela sua influência, querem ser líderes na igreja, se você aprova esse tipo de coisa, o que você está revelando é que você também, em alguma medida, é corrupto. E Deus há de pesar a mão sobre aquele rebanho. Paul Washer disse isso uma vez. A manifestação do amor de Deus, do amor e da graça de Deus sobre um rebanho, uma igreja, está no fato em que Ele enviou homens fiéis à palavra. Mas a manifestação da ira de Deus sobre um rebanho são homens infiéis, corruptos. Toda a liderança vem do Senhor. Presbíteros e pastores corruptos e fiéis na condução de uma igreja, de um rebanho, vem do Senhor, vem, porque o Senhor está enviando juízo para aquela igreja. A chamada Igreja Universal é uma igreja sob juízo de Deus na figura do seu líder primaz. É juízo de Deus sobre aquelas pessoas não são inocentes, elas estão atrás do vil metal, e aquele falso profeta está prometendo isso, e Deus vai pegar todos. Alguns Ele tem tirado, os convertendo de fato. Então nós temos aqui um alerta bíblico, histórico, sobre o perigo de uma liderança corrompida. A Bíblia está repleta desses exemplos de líderes assim. Por exemplo, em Números 16, nós vamos ter Corá, Datã e Abirão. Números 16. Esses três homens de renome, influência, mas movidos por inveja, por ambição. Irmãos, nesses 5 anos, não muitas vezes, mas algumas vezes, tive que conversar com alguns irmãos que tentaram cavar uma entrada na mesa administrativa, porque na verdade o sonho deles era palpitar e dar ordem na vida dos irmãos na igreja. Homens movidos por inveja, movidos por ambição. Lá em Números 16, sua rebelião contra a liderança instituída por Deus resultou em tragédia e morte para eles e para milhares no povo, porque faltava para eles o essencial: temor a Deus. Não temem a Deus, eles querem simplesmente mandar no rebanho de Deus, eles querem autoridade para si. Ou pensemos na situação que acontece em Miqueias, profeta Miqueias, capítulo 3, onde os líderes de Israel, veja, profetas, sacerdotes, príncipes, induziam o povo ao erro para ganho pessoal, vantagem própria, por suborno, ganância. Será que o que vemos hoje, de maneira geral, em relação ao que se chama igreja por aí, é mera coincidência? Ou é apenas a repetição do mesmo fato? A consequência foi a ruína de Jerusalém, e a liderança foi diretamente responsabilizada. Quando a gente olha para Tiago, livro de Tiago, capítulo 3, Tiago nos adverte sobre a língua do mestre como um fogo devastador. Um líder descontrolado pode incendiar a comunidade, sabe com o quê? Inveja, partidarismo, ao invés de ser um homem pacificador. Ele fomenta, sabe aquela coisa? Dividir para conquistar. Eu faço todo mundo estar dividido e todo mundo achando que eu estou a favor de todos. Ele não corrige o pecado. Ele não confronta. Tem medo de perder salário. Irmãos, eu tive o desprazer de há coisa de 2 anos atrás ouvir, depois de eu
corrigir essa pessoa. Em que eu disse para essa pessoa: meu irmão, Deus não me chamou para ficar tomando cafezinho à toa na casa dos irmãos. Nosso objetivo é estudo bíblico. Mas eu não consigo dar o estudo. E essa pessoa nos bastidores dizer o seguinte: pastor, pensa que é o quê? Sou eu que pago o salário dele com meu dízimo, ele tem que estar à minha disposição. Ao que na semana seguinte, eu estive na casa dessa pessoa de novo, sem dizer que já tinham me falado. E ele falou isso. Eu deixei claro: meu irmão, quem me sustenta é o Senhor. Quem me sustenta é o Senhor. Não há de se ter medo da igreja, o temor é ao Senhor. E a igreja tem que entender isto, em relação a presbíteros e diáconos. A gente ainda vai falar sobre o ofício do diácono, mas o diácono tem que chamar sua atenção quando necessário. Irmãos, temos tido um fato recorrente, de na hora da pregação, pessoas ali fora na recepção batendo papo e com o recepcionista. Que loucura é essa? E o diácono, ele tem autoridade para repreender. E falaram para mim: pastor, tem que ter cuidado, porque hoje em dia, se a pessoa se sentir constrangida, ela processa. Então processa. Vai embora. Quando você se torna membro de uma igreja presbiteriana, você jura solenemente diante de Deus e diante da igreja que estará sujeito aos seus líderes, enquanto eles forem bíblicos, a sua correção e a disciplina que a igreja impõe àquele que peca e não quer se arrepender. E, inclusive, os documentos da igreja presbiteriana são tão antigos e bem escritos que num processo judicial, quanto à disciplina da igreja, a igreja ganha. Porque quando o sujeito se torna membro, ele está aceitando ser disciplinado. Ele está aceitando. Não pode reclamar depois. Então, a falha na liderança, seja moral ou doutrinária, ela não fica contida. É muito sério escolher esses homens. Porque essa falha, ela se espalha como um fermento na massa, levedando. E o impacto disso vai afetar cada membro e cada aspecto da vida da igreja. Então, meus irmãos, para a nossa igreja que está sendo plantada, escolher presbíteros não se trata de preencher cargos, mas reconhecer homens cujo caráter desses homens já pastoreiam lá no trabalho, na igreja. É uma escolha que fazemos diante de Deus, com consequências eternas. Então, quem Deus está procurando? Se os riscos são altos, os critérios não podem ser os nossos critérios. Tem que ser os critérios de Deus. Paulo inicia o seu ensino com uma afirmação solene. Fiel é a palavra. Ele começa colocando esse pilar. O que direi tem relação com a palavra e a fidelidade dela. E é como se ele dissesse: muito bem, então, se algum de vocês aspira, deseja o episcopado, excelente obra almeja. A gente podia gastar um tempo só nesse verso também, e não vou fazer isso, a gente não pode. Mas, veja, o apóstolo está dizendo então, que esse episcopado, esse supervisor espiritual da igreja, é algo que você está almejando, tem aquecido o seu coração, tem te levado a reflexões. Paulo está dizendo: meu irmão, você está almejando algo que é excelente. Mas perceba que o apóstolo Paulo não está dizendo que você deva ser. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: é excelente o que você está querendo, mas não significa necessariamente que você deva ser. Porque exatamente por ser excelente, aquele
que foi chamado por Deus para tal ofício, vai apresentar qualidades, características também excelentes. Você é essa pessoa? Você está disposto a, diante de Deus, se colocar numa luta para corrigir o que precisa ser corrigido, porque você continua tendo o coração ardendo por isto? Porque senão, e aí de novo, este é meu papel, e não tenham dúvida que este era o papel do apóstolo Paulo, a colocar essa lista de características. Era desanimar aqueles que não as possuíam. Você não possui essas características, mas você almeja ser episcopado? Ótima coisa você almeja, mas você não deve ser. Porque as pessoas leem esse texto achando que só porque deseja, já é sinal que Deus está chamando e que ele tem que ser. Não, é um desejo. Às vezes é como você hoje acorda desejando um sorvete de baunilha. Sabe? E quantos, pela graça de Deus, eu já fiz desistirem de ser pastor? Pela graça de Deus. Me lembro a alegria que eu senti quando um grande amigo que tinha na cabeça que tinha que ser pastor. Mas ele botou isso na cabeça, porque o pai é pastor, porque a igreja, porque havia uma expectativa em cima dele, e ele queria agradar o pai, e ele botou isso na cabeça. E eu fiz ele ver, meu irmão, você não ora nem em público. Foi presidente de UMP, de UP, de tudo. Porque na verdade ele queria era poder. Porque, na verdade, o que ele aprendeu é que pastorear é, nos bastidores, mexer os pauzinhos para que as coisas aconteçam e você fique ali de boa, sendo amado por todo mundo. O que tinha relação também com uma necessidade desse amigo de aceitação. O cara não dizia não na sua cara, mas ele ia por trás fazer as coisas acontecerem para aquilo não... E ele não se comprometia. A minha alegria foi o dia que ele me ligou e disse, olha, definitivamente você está certo. Deus não me chamou para ser pastor. Graças a Deus. Mais uma igreja do Senhor que foi preservada em algum momento. O apóstolo Paulo aqui, ele tem o objetivo de encorajar, mas também desencorajar. No sentido de que nem todos foram chamados para tal ofício. O desejo, então, de servir a Deus, ser esse supervisor, presbítero, pastor, não se trata de uma ambição carnal, uma busca por status, mas uma aspiração por uma excelente obra, que é uma obra de pastoreio, de cuidado, de ensino, de proteção do rebanho de Cristo. Quando vocês forem votar em fevereiro, é isto que vocês têm que procurar nesses homens. E outra, é obra, não é palco, é trabalho. Sabe, é o sujeito que ele diz que quer ser presbítero ou diácono. Só chega atrasado no culto. Na hora de ir embora, sai correndo. Não participa de nada da vida da igreja. Não está inteirado com nada. Mal sabe o nome de 3 ou 4. Ele não quer trabalho, ele não quer servir. Ele quer status. Ele quer que as pessoas o reconheçam. O chame pelo ofício. É um sem vergonha que tem que se arrepender. E que a igreja tem que ter a maturidade espiritual de perceber o irmão e aconselhar. O irmão aspira, de fato, tal coisa assim. Então o irmão tem que melhorar nisso, nisso, nisso e nisso. Porque neste presente momento o irmão está reprovado. Ao mesmo tempo, se você aspira isso, se isso passa pelo seu coração, se Deus tem acendido isso, esse desejo, não abafe isso. Não tenha medo. O Senhor quer aqueles que confiam nele e não que se garantem por possuírem determinados dons ou habilidades.
Mas ao mesmo tempo também não se inflame por vaidade. Submeta esse desejo à igreja. Fale com o pastor, fale com homens sábios, com mulheres sábias na igreja. E Deus há de purificar você e te levar a algo que o louve. Bom, então rapidamente, descartando critérios humanos aqui. A igreja de Cristo não pode adotar a lógica da democracia do mundo, sabe? Paulo, ao descrever o líder, ele não menciona critérios mundanos. Por exemplo, popularidade, carisma, sujeito que é o amigão de todos. Irmãos, não duvidem. Irmãos, não duvidem. Se aproximando das eleições de fevereiro, não duvidem de repente até aparecer santinho nos corredores da igreja. Vote em mim. Não duvide. Sujeito que quer agradar todo mundo. Sujeito que se você chegar para ele e disser, poxa, o pastor falou uma coisa que eu não gostei, o cara vai inflamar você ainda mais para ele ser o cara bom e o pastor ser o cara mau. Para dizer, vote em mim porque eu vou lutar contra essas coisas do pastor no conselho. Não duvide desse tipo de discurso. Paulo não menciona sucesso profissional, riqueza. O cara é rico. Vai ser um ótimo presbítero. Cara, pode ser que venha a ser um ótimo tesoureiro. Inclusive, quando faltar da igreja, o próprio sujeito bota do bolso e depois, né, para suprir alguma necessidade. Mas, brincadeiras à parte, o apóstolo Paulo não está falando disso. Alto nível de instrução por si só, um sujeito inteligentíssimo, já leu as Institutas 7 vezes. Não significa coisa alguma. Mas não leu a Bíblia uma, sabe? Não significa coisa alguma. Idade. Irmãos, seja muito jovem ou muito velho, o apóstolo Paulo não está colocando isto como uma questão. Porque tanto o jovem quanto o velho, eles haverão de ter sido experimentado em dor pelo Espírito de Deus. Ele tem que saber lidar com sofrimento. A gente vai ver aqui, não dado muito a vinho, o que é o vinho? Uma forma de escape pelo álcool. Eu não tenho problema nenhum de hoje trocar ou acrescentar, sabe, que não seja dado a remédio tarja preta. Tu vai votar num desesperado para ser a voz de Deus na tua vida? Se vai, você é outro desesperado. Pastor, está sendo duro. Não, eu estou dizendo que a liderança da igreja não é para todos. E que traz critérios duros. Paulo não está falando de família tradicional, sabe? Nepotismo. Deus não procura um perfil que o mundo defina como líder de sucesso, mas Deus procura homens fiéis, que possuam determinado caráter. E para isso, o apóstolo vai usar a palavra no verso 2, é necessário. Sabe o que significa? É necessário. Ao usar essa palavra, o apóstolo Paulo está indicando que as qualificações que ele vai colocar na sequência não são sugestões, não é assim, olha, você almeja excelente obra, seria bom se você tivesse isso aqui, você trabalhasse. Não, Paulo está dizendo, é necessário, são requisitos indispensáveis, são 9 requisitos aqui, 8 ou 9, acho que são 9. O sujeito tem 8, falta 1, reprovado. Porque é o líder espiritual que vai supervisionar a sua saúde espiritual. São 9, ele tem 8 só, reprovado.
Então, quais são os critérios divinos aqui? E nós podemos agrupar essas qualificações em 3 grandes áreas. Embora essas áreas elas se entrelacem, como um tecido orgânico, sabe? Em uma vida íntegra. Quais são essas 3 áreas? E já aviso aos irmãos, nós hoje só vamos trabalhar 2. A terceira e as aplicações ficarão para domingo que vem. Quais são essas 3 áreas? Primeira área, caráter pessoal e santidade. É o ser do líder. Segunda área, vida familiar e maturidade. Terceira área, qualificações ministeriais e relacionais. Hoje só veremos 2 dessas áreas. Muito bem. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher. Irmãos, o que é alguém irrepreensível? E Paulo começa com esse termo. Irrepreensível, meus irmãos, não se trata de alguém que não peca, porque esse alguém não existe nesse mundo. Mas irrepreensível se trata de alguém que não apresenta externamente prática de vida escandalosa, que não apresenta nada da qual ele possa, de forma verdadeira, ser acusado. É uma qualificação aqui bem abrangente. Significa estar acima de qualquer acusação legítima. É uma vida íntegra, sem escândalos públicos ou padrões de pecado que comprometam o seu testemunho e o nome da igreja. Irrepreensível. É alguém que sabe que aonde ele está indo, aonde ele esteja, ele está carregando o nome de Jesus e está carregando o nome do seu rebanho, que ele está cuidando para a glória de Deus. Agora, não podemos esquecer que o Evangelho, ele não apenas perdoa, mas ele transforma motivações. Então, é alguém que a motivação da sua vida em liderar o povo de Deus está na glória de Deus, e ele vai buscar ser irrepreensível. Não é alguém tão perfeito, mas ele é a mesma pessoa no púlpito, no aconselhamento, no grupo pequeno, na vida da igreja e em casa. Marido de uma só mulher. O que significa isso? Meus irmãos, literalmente, o texto, a tradução seria, um homem de uma só mulher. O apóstolo Paulo aqui, no contexto da vida, da cultura romana, um contexto de porneia, sabe? Um contexto de vida louca, sexualmente falando. É Paulo dizendo, um homem de uma mulher. Nós não temos nesse texto aqui nenhuma caracterização que diga que ele tem que ser casado, se não for casado, não serve. Isso iria contra a vida do próprio apóstolo Paulo, Timóteo e tantos outros servos. Não se trata disso, mas aponta para a fidelidade conjugal, para a pureza sexual. Um indivíduo que ele está livre de infidelidade emocional, sabe? É um sujeito, a gente ainda vai falar também sobre autocontrole aqui, mas dentro desse tema, é um sujeito que ele não fica desesperado se passa uma mulher bonita. Ele não tem esse tipo de coisa, ele é homem de uma mulher. Eu vou usar um exemplo aqui, que talvez para muitos pode ser considerado legalista. Mas eu entendo que não.
Homem de uma só mulher é, por exemplo, um homem que quando vai à praia, ele não bota sunguinha. Porque o que ele tem para mostrar é só para a mulher dele. É homem de uma mulher. Que uma mulher conhece o seu corpo. E óbvio, vice-versa. Vice-versa. Vai ter ainda essa característica, né? A moderação, o modesto, o homem modesto. E entendam, irmãos, que tudo que está sendo dito aqui também se aplica às mulheres. O princípio da coisa. O princípio da coisa. O seu corpo é para ser visto pelo seu marido e vice-versa. E só. Só. Ah, pastor, mas eu discordo e eu vou botar um biquíni cavado para ir na praia. Olha, se você não causar um escândalo ou coisa parecida, eu não vou te disciplinar por isso, mas eu vou continuar dizendo que você está pecando, mostrando o seu corpo para outros homens. Não vou te disciplinar, mas não vou te deixar pecar em paz. Não vou deixar pacificar no seu coração a necessidade de outros olhares, com desculpinha de botar barquinha. E besta ainda é o marido que aceita esse tipo de coisa. Desculpa. Que topa outros homens olhando as nádegas de sua esposa. Trouxa é você. Desculpa. Parece legalismo. Mas é um homem de uma mulher. E a mulher de um homem. Que não busca fora do casamento elogios. Apreciação. Que não tem nenhuma necessidade emocional de nada que não venha primeiro do Senhor Jesus Cristo, segundo daquele que é uma só carne com ele ou com ela. Homem de uma mulher, mulher de um homem. Dá tempo de ir embora da igreja ainda, de não ser membro. Vou te disciplinar por isso? Não havendo escândalo, é uma questão sua com seu marido, mas eu vou continuar afirmando isso. Por que isso é importante, irmãos? Para esse candidato ao presbítero. E ao diácono também. Porque essa pureza, essa fidelidade, livre de infidelidade emocional, infidelidade virtual, física, se trata de um compromisso exemplar através do seu casamento, que é um reflexo da aliança entre Cristo e a igreja. Com o casamento entre Cristo e a igreja não há negociação. Jesus é um Deus ciumento. Jesus é um Deus que corrige a sua esposa, para que ela não venha a ser motivo de vergonha pública. Jesus é um Deus ciumento com a sua esposa. Ele a ama. E o líder da igreja, ou os líderes, os oficiais da igreja, eles são um reflexo dessa aliança entre Cristo e a igreja. Irmãos, vejam, talvez vocês não ouçam esse tipo de coisa que eu estou falando, ou nunca ouviram, porque assustadoramente se pulverizou esse tipo de doutrina bíblica. E junto a isso parece que pulveriza uma raiz, uma seriedade cristã. Quem nós somos nesse mundo? Somos diferentes. Não pensamos iguais, não vivemos da mesma forma. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Somos os caretas. É o povo que leva a Bíblia muito a sério. Levamos a Bíblia muito a sério. Somos esses, irmãos.
Afinal de contas, o que temos ouvido por aí nas rádios, nas TVs e tantos púlpitos por aí, ao longo desses últimos 30 anos, o que nós temos ouvido? Poeira. Veja, irmãos, não estou apresentando aqui uma proposta de fé legalista. Não estou apresentando isso. Cremos na graça, cremos no perdão do Senhor, mas cremos que somos renovados pelo Espírito de Deus para sermos outros, para sermos pequenos cristos, cristãos, que não se conformam a este mundo. O texto, então, aqui, ele exige pureza e maturidade sexual condizente com o ofício. Sejam homens casados ou solteiros. Onde os solteiros se mantêm castos para a glória de Deus. Ah, pastor, é tão demodê, tão brega esse tipo de assunto hoje no púlpito. É bíblico. É bíblico. Então, o solteiro que almeja, ele ainda não é homem de uma só mulher. Um dia há de ser. Pastor, e aqueles que almejam, mas entenderam no Senhor que não irão se casar? Amém, a Bíblia também aprova isso. Se eles passarem nesses crivos, casto, santo. E outra, homem mesmo. Homem. Não estou falando de homossexuais. Estou falando de homens que fizeram a opção de não contrair matrimônio. Homens, mas que querem ser presbíteros ou diáconos. E um caso de um homossexual convertido ao Senhor Jesus é irmão. Vai ter que passar o resto da vida lutando contra determinados desejos. Pode ser que Deus os tire, pode ser que não. Mas biblicamente são chamados. Me parece que no contexto que nós vamos ver aqui, não. Eu vou falar aqui, se der tempo ainda, sobre modéstia, por exemplo. E de manhã eu falei isso, né? Que tem a moda da calça pirulito. Calça pirulito. O negócio é tão apertado, daqui a pouco o sujeito começa a falar fino. Irmão, você vai eleger um homem para ser liderança espiritual de Deus na sua vida, o cara usa calça pirulito, tu vai fazer isso? Você é maluco. Entendo, então, que o mesmo irmão que luta severamente, com jeitos e trejeitos, se não houver correção, não deve estar à frente, sendo esse reflexo de um homem cristão para os outros homens e mulheres do rebanho. Mas é um irmão amado, caso de fato convertido. Até me adiantei aqui no que eu ia falar da calça pirulito. Temperante, sóbrio, modesto. O que é o temperante? Aqui, o que esse termo quer dizer? Vigilante, ele é autocontrolado. É um indivíduo que ele tem uma espécie de um sino, sabe, na tua cabeça, do espírito, aonde ele está alerta espiritualmente. Ele está conectado no 370 com o Espírito Santo, em alerta espiritual. Ele, para usar a expressão que eu usei pela manhã, ele não é um bocó. Um sujeito que pensa que a vida é um morango e que ele está passeando nessa terra de Satanás. Apenas como um turista. Ele é um indivíduo que ele está atento espiritualmente. Ele percebe. Há uma condução do Espírito de Deus na vida dele.
Ele percebe os olhares maldosos, aquela colega de trabalho, ou aquele chefe que quer te corromper. Ele já, pela graça de Deus, se antecipa a algumas coisas. Não é um bocó, não é um bobo. Ele está atento. Ele está atento aos irmãos da igreja. O irmão está mais triste hoje. O que houve? A família parece que apresenta alguma dificuldade. Vou me aproximar para aconselhar biblicamente. Vamos ver isso em aptidão para ensino. Então, é alguém autocontrolado, em alerta espiritual. Alguém que não se deixa capturar por extremos. Ele não é capturado por extremos, sabe? Ele tem a mente clara. Ele não é anestesiado e levado por paixões, por exemplo. Falei isso também pela manhã. Em 2018, em Temperante, eu seria considerado reprovado. Porque em 2018, no Facebook, eu fiz o que eu pude para tirar o PT do governo. Seria considerado reprovado. E não entro nessas brigas e discussões até hoje em dia, porque eu me conheço e prefiro confiar na mão soberana do Senhor do que me desesperar, do que ficar rogando praga em político ou juiz. Então, é alguém que ele não é anestesiado por paixões. É um indivíduo que ele se situa. Ele sabe onde ele chega, onde ele está. Ele sabe como se vestir. Ele sabe como se portar. Ele sabe que em determinados lugares não dá para usar determinadas peças de roupa. Por quê? Porque ele está sendo visto por homens e mulheres que o consideram, ou podem vir a o considerar um representante de Deus na vida delas. Mas pastor, isso então é ser um escravo. Sim, de Jesus. Servo de Jesus, não vivemos mais para agradar aos nossos próprios desejos. E, irmãos, um sermão como esse, você tem tantas nuances, tantas abas aqui para se abrir, sabe? Onde vocês, como rebanho, precisam também olhar para nós, pastores, presbíteros e diáconos, e olhar com um olhar de misericórdia, porque nós estamos dispostos a isso, e nós sofremos com coisas que os irmãos, como ovelhas do Senhor, não são tão severamente cobradas. Nós somos. Precisamos do auxílio de vocês, da oração de vocês, da graça e da misericórdia de Deus de vocês. Quando nós erramos, por exemplo, quando falamos o que talvez não deveria ter sido falado, ou da maneira que foi falado. Porque se você está achando isso muito difícil, é o que homens fiéis ao Senhor, presbíteros e diáconos, vivem. E não é todos os dias, é para sempre. Você quer mesmo isso? Você continua almejando isso? Uma vida de atenção à voz de Deus a tudo. E falhando muito ainda nesse processo. Sóbrio, ajuizado, mente sã. A pessoa tem bom senso. A pessoa sabe que piada pode ser dita ou não. E qual ambiente para isso ou não. O cara tem bom senso. Você percebe pessoas que não têm bom senso? Em fevereiro não vote nelas. Senão você vai destruir essa igreja. O indivíduo que é prudente nas suas decisões. Ele tem prudência. Ele pensa. Na multidão de conselhos há sabedoria, já diz o provérbio. Ele busca conselhos.
Pastor John Piper, comentando essa palavra, ele vai acentuar que o fruto do Espírito é domínio próprio. Percebe, irmãos, que isso é para todos os cristãos. Mas esses candidatos ao presbiterato e ao diaconato, eles são duplamente cobrados. Modesto, virtuoso, tem uma vida ordenada, decente, sem ostentação, sabe, que inspira respeito. É um indivíduo que você olha para ele e você quer ser mais crente. Não é um indivíduo que você olha para ele e tu quer ser mais rico. Tu quer ser mais, tu quer ter aquele carro, aquele relógio, aquela casa. Tu quer ser mais crente, porque o cara não está vivendo para os prazeres desse mundo e para a ostentação. Mas ele vive de tal forma para Deus que você olha para ele e fala assim: eu quero ser como ele. Irmãos, número de candidatos ao sagrado ministério nos seminários, a cada ano vem diminuindo. Sabe por quê? Porque falta presbíteros e pastores que inspirem os jovens a quererem se tornar presbíteros e pastores. Número de candidatos diminuindo ao sagrado ministério. Não dado ao vinho. Irmãos, eu não posso proibir o que a Bíblia não proíbe. O apóstolo Paulo, em nenhum outro texto bíblico, proíbe o cristão de fazer uso de bebida alcoólica. Não há uma proibição quanto a esse tema. Há recomendações quanto a esse tema. Porque o álcool entorpece. Porque o álcool pode te levar a causar escândalo e vergonha. Então é não se embriagar com o vinho, mas com o espírito, por exemplo. É o apóstolo Paulo corrigindo a igreja de Corinto, dizendo: olha, vocês perderam a noção do que é a igreja, vocês estão tão bagunçados que na ceia de vocês tem gente ficando bêbado. Você imagina, irmãos, vamos ter aqui hoje a ceia. Se fosse na igreja de Corinto, naquela confusão que era, meia dúzia de vocês estava trocando perna aí, cambaleando, bêbado. E eu tenho um projeto que, se o Senhor assim levar em frente, em 2026, iremos respeitar o elemento bíblico da ceia. É vinho, não é suco de uva. O elemento da mesa do Senhor é vinho. Suco de uva não embebeda. Vinho embebeda, se não houver moderação. E o apóstolo Paulo vai dizer lá, em Corinto, o apóstolo por isso dizer o seguinte: olha só, a partir de hoje está proibido o uso do vinho, vocês vão tomar suco de uva e guaraná. Mas Paulo não proíbe o uso da bebida alcoólica. Paulo vai os corrigir dizendo: eu vou dizer para vocês de novo o que é a igreja, para vocês se corrigirem. Ele poderia ter proibido, ele não proibiu. Então, é ele dizendo aqui: esses homens, esses representantes, não podem ser dados ao vinho. Qual é a ideia aqui? Livres de vícios, livres de dependência. Homens que têm um coração que corre para Deus e não para anestésico. Foi como eu falei anteriormente. Dá uma crise, ele corre para Deus, ele não corre para o diazepam ou para o Lexotan. Ele corre para Deus. Ele não corre para o divã, ele corre para Deus. E o divã tem o seu lugar no reino de Deus, de maneira coerente e bíblica. O problema é que ele virou a opção número 1, e na vida de muito crente. Teve gente que nesse meu período de luto, mas me perturbou. Pastor, eu sei que o senhor discorda, mas tinha que fazer terapia.
aquilo chegou num nível que eu falei, olha só, eu agradeço, eu sei que a intenção é boa, pensando como dizer isso que eu falei para ele, eu não vou falar não. Não, melhor não. Sei que a intenção é boa, mas o luto, a dor é humana, é bíblica, e você tem que passar, e você passa com Deus e com os irmãos. Então, não dado a vinho, tem relação com homens que não vão correr para qualquer coisa que altere o seu juízo, que se torne um narcótico espiritual. Marcelo já está rindo ali, porque ele gosta, né, quando eu uso esse termo. Gente que na hora da dor, não passa essa dor com Jesus, sabe? E muitas vezes não vai ouvir a voz de Jesus. Tem que continuar crendo que Ele está ali contigo. Mas correm para a maconha espiritual, para o narcótico espiritual, para palavras de coach que deixa ele alegrinho, porque evitam a dor. Dor é instrumento de Deus para te provar e te amadurecer. Não tenha dúvida que você confiará o seu espírito e o espírito da tua família a homens experimentados em dor, com muito mais confiança do que os que fogem da dor. Eu não vou conseguir nem entrar na vida familiar. Não violento, porém cordato, manso. É o sujeito que ele é distante de dureza e agressividade física e verbal. Pessoas que são duras nas palavras. Pessoas que quando começam a falar mal de alguém ou de alguma coisa, parece que suga as suas energias. Tu vai votar num cara desse para ser presbítero ou diácono, você vai matar você, sua família e a igreja inteira na igreja. Sujeito duro nas palavras. Sujeito que tem bile, sabe? Azedo. Não violento, mas manso. Trata-se de uma mansidão firme. Firme. Ele não tem medo de corrigir, mas ele é manso. Até que se prove que seja um lobo. Se for um lobo, tem que matar mesmo. Mas ele é manso. Até puxar o gatilho, ele puxa com carinho. Para matar o lobo. Né? No amor. Mas ele é manso. Na palavra. Óbvio aqui uma pequena piada com os irmãos. Ele entende que cordialidade não é fraqueza. Cordialidade é ser alguém forte, que tem controle. A pessoa mais perigosa que você pode encontrar é uma pessoa fraca, que não sabe se defender, que não sabe argumentar. Essa pessoa ela é covarde. A pessoa mais segura que você pode conhecer é uma pessoa forte, que exatamente por ser forte, ela tem controle. O fraco é o que se desespera, é o que começa a gritar, é o que começa a se agitar. O forte é o que ouve e firmemente, de forma mansa, trabalha. Como alguém já disse uma vez, teólogo não discute, teólogo ensina. Ele ensina. Ele não perde tempo discutindo. Inimigo de contendas, ele é pacífico.
não alimenta debates fúteis, mas busca paz sem abrir mão da verdade. Por último aqui, não avarento. Irmãos, o não avarento é o livre de ganância, ele não é amigo do dinheiro. Conversava antes com o Marcelo, ele não é mesquinho. O que é o mesquinho? É o cara que quer ter vantagem em tudo. A pessoa quer ter vantagem em tudo. É o indivíduo que na igreja, porque é irmão, quer exigir preço diferente, porque é irmão, e sai falando mal se o outro não der. É o cara que ele quer ter vantagem em tudo. Suas decisões, esse não avarento, ele toma decisões não governadas pelo ganho, pelo que ele pode ganhar, por alguma vantagem, mas ele toma decisões governadas pelo prazer de servir, pelo prazer de glorificar a Deus e ser bênção de Deus na vida das pessoas. É óbvio que a igreja não sabe, nem deve saber, óbvio, quem é ou não é dizimista numa igreja. Mas o sujeito que não é dizimista, ele não deve ser eleito. E o conselho, inclusive, tem o poder de vetar, por conhecer a vida do sujeito, coisas às vezes que a igreja não sabe, e porque o cara é amigão de todo mundo, a igreja vota. O conselho tem o direito de vetar este voto, porque, novamente, não somos uma democracia. Somos um governo representativo, onde homens colocados por Deus decidem a vida da igreja, sem perguntar à igreja. E é assim na igreja presbiteriana. A igreja não precisa de empreendedores eclesiásticos, mas de homens livres da ganância, para conduzir o povo e ensinar este povo a ser contente em Deus e não no metal. Irmãos, vida familiar são apenas 2 pontos. Vou fazer uma consulta democrática. Nós ainda temos a mesa do Senhor. Mas vocês podem ver no nosso boletim que nós não estendemos hoje uma liturgia grande para a mesa do Senhor. Os 2 pontos são que governam bem a própria casa e que não são neófitos. Podemos trabalhar estes 2 pontos e encerrar o sermão aqui hoje? Podemos, já estou avisando, vai acabar avançando um pouquinho. Tudo bem. Então, essa é o segundo conjunto de características: vida familiar e maturidade. Que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Meus irmãos, a casa aqui é o laboratório da liderança. O argumento de Paulo, ele é lógico. Se você não cuida da sua pequena igreja doméstica, se você não consegue liderar sua própria família com amor, respeito e disciplina, como você vai cuidar da casa de Deus? Como? É a lógica de Paulo. Meus irmãos, se você não consegue governar a sua casa, sabe, deixa eu dar um exemplo simples, mas muito corriqueiro. É a família que só chega atrasada no culto. E aí tu vai perguntar, o marido fala assim, não, é a mulher. É você. Você não governa a sua casa. Você não conduz a sua família com zelo à casa de Deus.
Você foi negligente ao não observar o sábado, o dia anterior, para se prepararem. Você está reprovado ao ministério do presbiterato e da diaconia. Você não consegue chegar nos horários do trabalho. É um desespero para ir embora. Você não consegue estar nos compromissos da igreja, porque sempre tem uma questão familiar que é maior do que a igreja. Meu irmão, você é amado por nós, mas Deus não te chamou para este ofício, porque você não governa a sua casa. Você é alguém que não consegue ter uma constância, sabe? Sujeito constante, firme. Irmãos, a caminhada é dura. Isso é para todos os cristãos. A caminhada é dura, mas você não consegue ser constante, você não consegue ter assiduidade, presença, frequência. Você é vacilante. Você promete coisas que não cumpre. Você fala demais. Estou até entrando em outro ponto aqui. Voltando aqui, o governo da casa, o governo do lar. Você quer realmente ser governado espiritualmente nesta casa por alguém que teme mais a mulher do que teme a Deus? Tu quer isso? Você é maluco. Você perdeu o juízo. Você está votando, sei lá, porque não refletiu, ou sei lá. Você vai realmente você quer realmente que a liderança espiritual venha de alguém que não assume os seus próprios erros, e os erros são sempre terceirizados, e muitas vezes da família. Você quer alguém assim, sendo o supervisor espiritual de Deus na sua vida? O texto também, ele não está, quanto a filhos, o texto não exige perfeição dos filhos, mas ele está exigindo uma paternidade presente. Entendam aqui que esses filhos, tanto aqui quanto em Tito, são filhos que as características apresentadas estão numa condição em que eles estão debaixo da sua autoridade. O que eu estou querendo dizer? Meu filho cresceu, é maior de idade, casou, foi embora, apostatou, virou budista, sei lá. E o texto está dizendo que tem que ter filho, que os filhos têm que ser tementes ao Senhor e tal e tal. Então eu estou reprovado? Não, você fez o que você pôde, mas a conversão vem do Senhor. Se o sujeito é maior de idade e não está debaixo da sua autoridade, você não tem nenhuma responsabilidade quanto a isso. Estão entendendo o ponto? O sujeito cresceu, casou e enlouqueceu na vida. Você não está reprovado por isso. Agora, você está reprovado se há alguém, um filho, filha, debaixo da sua autoridade, e você simplesmente permite que ele durma na casa que você sustenta, e ele vive uma vida de pecado declarada. E assim, é óbvio, você também, dependendo da idade, tu não consegue controlar, mas você está reprovado para o presbiterato e para a diaconia, porque não teve o zelo necessário a partir da primeira infância, talvez. São pais que, irmãos, o que a gente mais tem visto é isso, é uma loucura. Olha, o mundo está muito louco. Eu conheço de gente que era firme na igreja, com os horários, né? Chegava direitinho, escola bíblica antes do culto, chegava na hora, pá. Aí nasce o primeiro filho, pronto. A vida desanda. Tudo agora passa a ser feito em função da criança. A criança é o reizinho da casa. Gente, a criança chegou no mundo agora. Quem tem que se adaptar é a criança, a sua vida, e não a sua vida à criança.
cara, conheço gente assim. Nasceu o filho, pronto. Agora tudo é a criança. E meus irmãos, não se assustem. Crianças se adaptam. Mas o que nós temos hoje são lares em quem manda são os filhos. E os pais obedecem. E muitos deles por medo de não ser amado. Ou seja, teme mais o filho do que a Deus. O texto está falando sobre uma paternidade presente, amorosa e firme, onde há disciplina, afeto e ordem. Esposa e filhos precisam se sentir cuidados, pastoreados, não gerenciados. É cuidado e pastoreado. Guardem isso. Se seus filhos não aprenderem o evangelho com você no café da manhã, dificilmente o aprenderão no sermão de domingo. Então, lidere primeiro a mesa. Pastor, não temos filhos ainda. Então você já está aí nesse ponto numa vantagem, talvez. Porque você pode começar a construir um tipo de prática de espiritualidade que quando os filhos vierem, eles vão se adequar. É eles que têm que se adequar a você e não você a eles. Quem chegou primeiro no mundo é você, o maior de idade é você, né? Quem paga as contas é você. Então é a criança que tem que se adequar. Por último, esse indivíduo não pode ser neófito, novo convertido. Exige-se aqui uma maturidade comprovada, porque o novo convertido corre o risco de soberba e cair na mesma condenação do diabo, o orgulho. Então a liderança, nesse quesito, exige fé testada, exige tempo, exige provação. Ah, pastor, então isso só vai acontecer com homens mais velhos, mais maduros? Não. Quantos jovens já não foram provados por Deus em questões duríssimas e passaram no fogo? Não é uma questão de idade, é uma questão de relacionamento com Deus. O que Paulo está dizendo é que não seja novo convertido, ele tem que ter uma caminhada com Deus e com a igreja. Tem que ser alguém que aprende a ter a humildade de ouvir não, ainda não. E essa é a minha palavra, através da palavra de Deus, para muitos aqui. Há 5, 6 anos, estamos treinando homens para oficialato nesta igreja. Eu encerrei aqui, domingo que vem nós continuamos a partir de qualificações ministeriais e aplicações para a igreja, tá? Mas, então encerrando aqui. Estamos trabalhando, homens, para isto. No dia da eleição, em fevereiro, onde todos irão compor um livro de atas, um primeiro livro, onde serão arrolados o nome dos membros, naquele momento tudo é zerado, não importa quanto tempo você tem. Se você chegou há 6 anos ou se você chegou ontem e desejou ser membro. Zero, todos são iguais e todos são igualmente candidatos. Mas, pastoralmente, digo a vocês, vejo em muitos de vocês, tanto antigos quanto novos que chegaram esse ano, vejo em muitos de vocês futuros presbíteros e diáconos. Vejo mesmo, mas ainda não. Legalmente, institucionalmente, é possível. Mas pastoralmente, eu estou te aconselhando e te dizendo, ainda não. É necessário uma caminhada, um trabalho, um amadurecimento, um conhecimento de quem somos e para onde estamos indo, para que lideremos juntos com o que Jesus tem para esta igreja. Então, aos que aspiram isso, que o Senhor continue inflamando os seus corações.
observando naquilo que vocês ainda são falhos e trabalhando junto com a gente, pastores, os futuros presbíteros e diáconos, as correções necessárias. Falei com alguns irmãos hoje pela manhã, na saída. Meu irmão, você só tem que fazer uma coisa, sabe o quê? Eu falei, cara, eu vou falar isso sem arrogância nenhuma, sem nenhum tipo de pretensão arrogante. Cara, cola em mim, anda comigo, cola no Naldo, cola no Oséias, cola no Berg, Rafael Lázaro. Cito aqui os mais antigos e que estão na labuta. Cola na gente, anda com a gente, aprenda a ler espiritualmente como nós lemos a igreja. Você vai começar a enxergar coisa que você não vê, vai deixar de ser o bocó, para ser o alerta espiritual, para estar em alerta espiritual. Você vai aprender como nós vemos, você vai aprender como nós tratamos, você vai crescer, você vai começar a pecar menos. Quando você começa a andar com gente que quer andar com Deus, você começa a pecar menos, porque vocês começam a juntos irem para o mesmo lugar. Falei para um grupo hoje pela manhã, vejo em vocês, para dois irmãos, não sei ainda, presbítero ou diácono, mas não tenho dúvida que Deus tem chamado para vocês. Agora, vocês têm que colar na gente, tem que andar com a gente. Você tem que prestar contas, pedir conselhos, trazer até relatório do tipo, olha, pastor, estou fazendo um discipulado, lendo a Bíblia com tal pessoa e se apresentou uma dificuldade, como é que eu posso? E a gente vai orientar. Não ande sozinho. Não ande sozinho. Porque é Deus que te coloca lá. Mas não é passe de mágica. Deus usa a liderança da igreja para te colocar lá. Amém? Que a igreja reflita sobre esses temas, guarde esses temas, esmiúcem esses temas, discutam esses temas ao longo da semana nos grupos pequenos. As mulheres, que eu pouco citei, mas os princípios são os mesmos. Os mesmos. E há lideranças femininas também a serem trabalhadas na igreja presbiteriana, só não são oficiais, conforme a Bíblia aponta. Mas há lideranças que vão se exigir também as mesmas qualificações. Que Deus abençoe. Feche os seus olhos, vamos nos preparar para a mesa do Senhor.